Ela prometeu no portão de madeira, e o tempo virou pedra no peito, até que um cavalo parou na porteira. A vila de São José do Norte acordava devagar, banhada pelo cheiro forte do sal e a brisa constante que vinha do mar. O farol, sempre em pé, parecia um sentinela silencioso, vigiando a entrada da lagoa. Na sua casa baixa, de janelas abertas para o vento, Dona Ercília Pacheco, aos 29 anos, guiava as mãos pequenas de seus alunos pelas letras do alfabeto. Era uma prenda respeitada, querida por todos, e suas primeiras letras eram o alento de muitas famílias na vila. Os olhos das crianças brilhavam, atentos a cada palavra dela. Mas às vezes, um vislumbre do mar lá fora, um barco que passava, levava Ercília para longe, para um tempo que parecia ter virado pedra em seu peito. 10 anos atrás. Ela ainda se lembrava daquele dia, como se fosse ontem. O sol forte na porteira de madeira, o coração batendo apressado. Dário, tão jovem e impetuoso, montado em seu cavalo, os olhos cheios de promessas. Esperarei por ti, ela havia sussurrado com a voz embargada enquanto ele partia para a guerra dos farrapos. Ele prometeu voltar. Um até logo que para ela esticou-se por uma década inteira, um elo invisível que aprendia ao passado. Agora, o peso desses anos apertava. Ercília sentia o medo frio de ter perdido a própria vida, de ter jogado fora a chance de ter uma família, um futuro normal, como dizia sua amiga Mariana. Quantos bons rapazes ela havia recusado. O filho do estancieiro João, um homem de posses e boa fama. O moço que cuidava do armazém, com seu sorriso franco e olhar carinhoso. Todos ofereciam um lar, um amor seguro, uma vida sem as incertezas da guerra. Mas o coração de Ercília, teimoso, sempre voltava para aquele portão de madeira, para aquela promessa que Dário, mesmo ausente, parecia ainda cobrar. Tu és louca, Ercília, Mariana havia dito outro dia, ao tomar um mate na sua cozinha, com um misto de carinho e repreensão. 10 anos, ninguém espera tanto, ele deve ter te esquecido ou, Deus me livre, morrido na guerra. A dor daquelas palavras ainda latejava em Ercília, como uma ferida que não cicatrizava. Não era que ela não pensasse nisso. A dúvida era um bicho que roía por dentro, especialmente nas noites mais longas e solitárias, quando a casa calava e só o vento respondia. Será que Dário foi leal? Ou a esqueceu, como tantos outros esqueceram as promessas de um tempo de paz? A culpa por ter recusado uma vida simples e boa, por causa de uma lembrança, pesava como uma bigorna. As crianças, já cansadas, começaram a guardar seus cadernos. Ercília as despediu com um sorriso que não chegava aos olhos, os pensamentos longe. A casa ficou em silêncio, apenas o vento do mar assobiando nas frestas, trazendo o som das ondas quebrando na praia. Ela se levantou e foi até a janela, os olhos fixos no portão de madeira. O mesmo portão onde Dário havia partido, onde sua vida, de certa forma, parou. Sentiu o vazio apertar seu peito, e a dúvida, companheira antiga, sussurrava em seu ouvido cada vez mais alta. O som do vento parecia ecoar a solidão de sua espera, uma melodia triste e sem fim. Seria ela capaz de esperar mais? Seria capaz de viver com a culpa de ter esperado tanto por um fantasma, por uma promessa que talvez nunca mais se cumprisse? Aquele até logo tinha virado um fardo pesado demais para carregar sozinha. A noite desabou sobre São José do Norte com uma fúria que parecia querer varrer a vila para dentro do mar. O vento uivava como um bicho ferido e a chuva batia nas janelas da casa de Dona Ercília com a força de 1000 tambores. Os relâmpagos rasgavam o céu escuro, iluminando por um instante a paisagem antes que o trovão fizesse as paredes tremerem. Ercília estava sozinha, como de costume, tentando remendar um xale velho à luz bruxuleante de uma lamparina. Seus pensamentos, como sempre, flutuavam para longe, para a promessa que aprendia há tanto tempo.
Foi então que um som distante, quase abafado pelo temporal, chamou sua atenção. Um cavalo. O som de seus cascos teimoso, cada vez mais perto. Seu coração deu um salto no peito. Quem poderia estar na rua numa noite daquelas? A batida veio logo depois, forte, insistente, quase desesperada, contra o portão de madeira que ela conhecia tão bem. Ercília largou o xale e a agulha, sentindo o sangue gelar nas veias. Uma mistura de medo e uma estranha, quase insana, esperança a impulsionou. Com a lamparina em uma das mãos trêmulas, ela caminhou devagar até a porta e, respirando fundo, abriu-a. Ali estava ele, ou o que restara dele, Dário Antunes. A luz dos relâmpagos o mostrou por inteiro. Não era o Dário moço, garboso, que partira para a guerra 10 anos atrás. Este homem era uma sombra. A barba espessa cobria um rosto magro, marcado pela fome e pelo tempo. As roupas, rasgadas e sujas de barro, pareciam penduradas em seus ombros. Ercília viu as cicatrizes, finas linhas brancas no rosto e nas mãos. Ele estava ferido, exausto, e seus olhos... Ah, aqueles olhos! Mesmo carregados de uma dor profunda e uma vergonha que o encolhia, eles imploravam. Imploravam por abrigo, por clemência. E, no fundo, um perdão que ele mal ousava pedir em voz alta. Ele tentou falar, mas a voz saiu rouca, quase um sussurro. Ercília, nabrigo, conseguiu dizer, antes que as pernas lhe falhassem. Dário desabou. Não como um homem que cai de fraqueza física, mas como alguém que carrega o peso de uma década de inferno na alma. Seus braços buscaram o apoio dela, e Ercília, em choque, o segurou. Sentiu a rudeza de suas roupas, o cheiro de terra molhada e cansaço. Ele era pesado, mas ela o puxou para dentro, seus próprios braços cedendo sob o peso, mais do choque e da tristeza do que do fardo do corpo dele. A porta se fechou com um baque surdo, abafando o som da tempestade lá fora. A casa, antes um refúgio de silêncio e solidão, agora estava cheia de uma presença estranha, dolorida. Ercília o ajudou a se arrastar para o chão da sala, longe da porta. Ele estava ali, sujo, faminto e claramente traumatizado. O reencontro que ela havia sonhado por 10 anos não era de alegria, mas de um espanto mudo, uma tristeza cortante que se instalou no peito. O silêncio tenso preencheu a casa, mais pesado do que qualquer trovão, enquanto Ercília olhava para o homem que um dia foi seu amor, e agora parecia um fantasma trazido pela tempestade. A casa de Ercília, que antes guardava apenas o silêncio de sua espera, agora era o refúgio do homem que um dia foi seu mundo. Com mãos firmes, apesar do tremor no coração, ela o ajudou a se livrar das roupas sujas e molhadas. A cada peça retirada, mais cicatrizes apareciam. No ombro, no braço, uma marca mais profunda na costela. Eram sinais de um tempo de dor que ela só podia imaginar. Ela ferveu água, buscou sabão de coco e, com um pano macio, limpou a sujeira e o sangue seco de seu rosto e corpo. Cada toque era cuidadoso, quase um carinho velado, enquanto Dário permanecia imóvel, os olhos fixos em algum ponto distante, como se estivesse ali, mas ao mesmo tempo longe. Ela lhe ofereceu um prato de aipim e carne seca, simples, mas feito com o carinho que a casa exalava. Dário comeu devagar, sem erguer os olhos, cada bocado uma vitória contra a fome de anos. A gratidão estava ali, na forma como segurava o prato, na maneira como seu corpo relaxava um pouco depois de saciar a fome. Mas era uma gratidão silenciosa, quase dolorosa. Ele respondia às poucas perguntas de Ercília com monossílabos. Um sim, um não sei. Sua voz era rouca, como se não a usasse há muito tempo, e ele evitava o olhar dela, como se temesse o que poderia encontrar ali. Sua presença era uma sombra, um corpo cansado que ocupava o espaço, mas que parecia ter a alma presa em outro lugar, distante. Ercília o observava, confusa e com o peito apertado. Ele era o Dário que ela amou.
Aquele moço de sorriso fácil e olhos brilhantes que partira para a guerra parecia um ideal romântico, um sonho de menina. O homem à sua frente agora era um estranho machucado, taciturno, com um peso invisível sobre os ombros. A decepção, amarga, misturava-se à compaixão que sentia por sua dor e à teimosa esperança, aquela que a havia mantido de pé por uma década. Ela buscou em seus olhos, em seus gestos, qualquer vestígio do Dário de antes, mas encontrava apenas um vazio, uma muralha de silêncio que a impedia de alcançar o homem que retornara. Ele não era o herói que ela imaginou em seus devaneios. Não era o homem que a beijaria com saudade e a faria esquecer os anos de espera. Era um sobrevivente, marcado pela guerra de uma forma que ela ainda não compreendia. A proximidade dele, ali na casa que era só dela, era ao mesmo tempo reconfortante e angustiante. O cheiro de Dário, mesmo limpo, trazia resquícios de fumaça e terra, um odor que falava de batalhas e privações. Dário sentia a gentileza de Ercília, a pureza daquela casa, e tudo isso o fazia sentir-se ainda mais indigno. Cada prato de comida, cada toque suave dela em suas feridas, era um lembrete cruel do que ele havia perdido, do que ele havia se tornado. A vergonha de seu passado na guerra, dos meses terríveis na prisão, o consumia por dentro. Como poderia ele, um homem que vira e fizera coisas para sobreviver que não ousava nomear, estar ali, na frente da mulher que representava a bondade e a promessa de um futuro limpo? Aquele lar, antes um sonho que o impulsionava, agora era um espelho que refletia suas falhas, seu cansaço, sua alma manchada. Ele temia que não pudesse mais oferecer a ela nada além de um fardo, uma sombra do homem que ela havia esperado por tanto tempo. Ercília sentia o distanciamento dele, quase físico, uma parede invisível que ele erguia entre eles, e se perguntava se a promessa, afinal, havia sido quebrada não pelo tempo, mas pelas feridas que a vida lhe impôs. O sol, que teimava em brilhar depois da tempestade, já banhava as ruas de São José do Norte, mas a vila não conseguia voltar ao seu ritmo normal. A notícia da volta de Dário Antunes, o capitão farrapo dado como morto, havia se espalhado como fogo em campo seco. Não demorou para que os vizinhos e velhos amigos começassem a bater à porta da casa baixa de Dona Ercília. Vinham curiosos, com a boca cheia de perguntas, e alguns com um olhar desconfiado, pois a guerra ainda não havia chegado ao fim, e um farrapo reaparecendo do nada era motivo para a cautela. Ercília recebia a todos com a calma que a caracterizava, mas seu coração batia apressado. Dário ficava sentado na sala, um pouco afastado, a barba ainda por fazer, os olhos que antes brilhavam com tanta vida agora opacos, fixos no chão. Ele era um fantasma que falava pouco, e sua presença causava um misto de espanto e apreensão. As mulheres da vila traziam um pouco de pão, um pedaço de queijo e lançavam olhares apreensivos para o capitão, depois para Ercília, como se quisessem entender o que se passava. "É o Dário mesmo?" e perguntou a velha Dona Inês, que morava ao lado, os olhos miúdos de curiosidade. "Deus seja louvado que voltou. Mas, coitado, parece que a guerra levou um pedaço dele." Ercília, com um suspiro, tentava puxar Dário para fora de seu mutismo. "Lembra, Dário, do fandango na estância do Coronel Almeida? Tu me tiraste para dançar e o sapateado foi tão forte que quase quebrou o assoalho," ela dizia, com um riso pequeno e triste. Ela falava da promessa no portão, da vida que eles sonhavam, dos pequenos detalhes que só eles conheciam. A cada palavra dela, Dário erguia os olhos por um instante, um vislumbre de reconhecimento passando por eles, antes de voltar a mergulhar no seu silêncio. Ele compartilhava fragmentos vagos de sua sobrevivência, de dias de fome, de noites frias, de companheiros que não voltaram.
Falava da prisão, mas as palavras eram poucas, cortadas, como se cada lembrança fosse uma faca em sua garganta. Foi duro, Ercília, muito duro. Era tudo o que conseguia dizer, e o peso dessas palavras era mais do que qualquer descrição. Ercília sentiu o vazio se alargar entre eles. Ela esperou 10 anos, recusou pretendentes honrados, sonhou com um reencontro cheio de abraços e palavras de amor. Agora, estava ali, na frente de um homem que parecia carregar o mundo nas costas e que mal a olhava nos olhos. "Sabes, Dário", ela começou, a voz um pouco mais suave, mas com uma firmeza que vinha da dor de uma década. "Muitos vieram me procurar, homens bons, que queriam um lar, uma família, o filho do estancieiro João, o moço do armazém. Todos falavam em casamento. Ercília não queria acusá-lo, mas precisava que ele entendesse o peso de sua espera, o que ela havia sacrificado. "Mas eu sempre dizia que tinha uma promessa, que esperaria por ti." Ao ouvir as palavras dela, Dário sentiu o peso da vergonha apertar seu peito. Ele não precisava vê-la para saber o quanto havia custado a ela. A imagem daqueles homens oferecendo a Ercília a vida que ele não pôde, que ele temia nunca mais poder oferecer, o encolheu ainda mais. Ele, que havia prometido voltar forte e vitorioso, era agora um homem quebrado, um fardo. O que ele poderia dar a ela? Depois de tanto tempo, depois de tanto sofrimento? A culpa por sua ausência, por seu silêncio, por sua condição atual, era um veneno que corria em suas veias. Ele sentia-se indigno daquele amor, daquela espera, daquela mulher que ainda o olhava com uma mistura de compaixão e uma esperança teimosa. O silêncio voltou a pairar entre eles, mas era um silêncio diferente, carregado de tudo o que fora dito, e principalmente de tudo o que ainda não podia ser dito. A vila continuava a murmurar, o mar continuava a bater, e a guerra, lá fora, seguia seu curso, deixando suas marcas profundas em cada um deles. A convivência forçada sob o mesmo teto, na casa baixa de Dona Ercília, acentuava os conflitos, silenciosos, mas pesados como as pedras do calçamento. Cada dia que passava, cada refeição compartilhada, cada noite sob o mesmo telhado, puxava para a superfície o que de mais amargo havia nos corações de ambos. Ercília lutava contra a amargura que, como um rio subterrâneo, corria em seu peito. Teria ela esperado em vão? Aquela promessa no portão, aquele amor de menina, teriam sido apenas um sonho que a guerra desfez sem piedade? E a culpa, terrível, de não sentir o mesmo amor de antes, aquele fogo impetuoso, a consumia. Agora, em vez de paixão cega, havia uma mistura de compaixão, curiosidade e uma ponta de decepção que ela tentava esconder até de si mesma. Dário, por sua vez, carregava um fardo ainda mais pesado. O segredo que guardava, como uma pedra fria em seu estômago, o sufocava. Ele temia que, ao ser revelado, aquele segredo destruísse a pouca esperança que lhe restava de reconstruir algo com Ercília. Aquele lar, a presença dela, eram um bálsamo e, ao mesmo tempo, uma tortura. Como poderia ele se apresentar como digno daquela prenda que esperou tanto, quando sua alma estava tão marcada e seu passado tão emaranhado? Numa tarde ensolarada, Dário, que até então mal se movia pela casa, viu Ercília com dificuldades para mover um velho baú de madeira, pesado de livros e panos antigos. Sem dizer uma palavra, ele se aproximou e, com a força que ainda lhe restava, ergueu o baú com uma facilidade que a surpreendeu. O gesto foi pequeno, mas carregado de uma gratidão que ele não conseguia expressar em palavras. Os olhos de Ercília se ergueram para os dele. Por um instante, o olhar de Dário demorou, quase um sorriso tênue, um brilho fugaz que lembrou a Ercília o moço que partira. Havia ali uma doçura, uma promessa de reconhecimento. O coração dela deu um salto.
Ela sentiu um calor se espalhar, uma faísca de esperança. Mas tão rápido quanto veio, o brilho se apagou. Dário desviou o olhar, sua expressão voltando àquela muralha de silêncio e dor, como se tivesse se arrependido de ter se aberto, nem que fosse por um segundo. Ele se retraiu, e a parede invisível entre eles pareceu se reerguer mais alta e mais forte. Ercília, observando-o recolher-se em si mesmo, sentiu um aperto no peito. Havia algo a mais, ela sabia. Algo grave, algo que ele não estava dizendo. A forma como ele falava da prisão, as pausas, os olhos que se fixavam no vazio, tudo indicava um segredo profundo. Dário, ela começou, suave, tentando quebrar o gelo. O que aconteceu lá? Na prisão? Foi muito terrível. Ele engoliu em seco. Coisas, Ercília. A voz saiu baixa, quase um sussurro. Coisas que um homem faz para sobreviver, para não enlouquecer. Ele parou, a mão fechando-se em punho, os nós dos dedos brancos. Seus olhos se arregalaram por um instante como se visse um fantasma. Melhor esquecer, ele cortou abruptamente e se afastou, deixando Ercília sozinha com suas perguntas sem resposta. O ar da sala parecia pesado com a tensão daquele quase confissão. Ela sentiu um calafrio. O que seriam essas coisas? Aquele silêncio, aquelas palavras cortadas, eram mais eloquentes do que qualquer grito. Havia um medo, uma vergonha, que ele não podia ou não queria compartilhar. Ercília sentia que ele estava se distanciando novamente e a frustração misturava-se à apreensão. Naquele mesmo dia, enquanto arrumava uma gaveta antiga em seu quarto, Ercília deparou-se com uma folha de papel amarelada, dobrada e guardada com cuidado. Era uma carta, nunca enviada, escrita numa noite de desespero, havia uns 3 anos. Nela, Ercília confessava a uma amiga imaginária sua exaustão da espera, a solidão que a corroía, a tentação de desistir de tudo e aceitar a vida que lhe era oferecida. Ela quase desistiu. O punho da letra, trêmulo, dizia tudo. Um barulho na sala a sobressaltou. Dário havia entrado no cômodo, buscando um copo d'água. Ercília, num sobressalto, escondeu a carta rapidamente sob um lenço, sentindo o rosto queimar. A culpa, por sua própria dúvida, por sua fraqueza, a atingiu como um tapa. Ela, que cobrava a lealdade e a verdade dele, também guardava seu próprio segredo, sua própria quase traição à promessa. Aquele pedaço de papel, agora escondido, era um espelho da complexidade de seus próprios sentimentos. Ambos ali, sob o mesmo teto, carregavam fardos de silêncio, de dúvidas e de segredos não ditos, que teciam uma teia invisível, mas forte, entre seus corações. Ercília estava no quarto ao lado, tentando pegar no sono, mas o vento que assobiava na casa e a presença silenciosa de Dário na sala não a deixavam em paz. De repente, um som cortou o silêncio da noite. Um gemido, abafado, seguido de um grito sufocado. Ercília pulou da cama, o coração disparado. Veio da sala. Ela correu, acendeu a lamparina e encontrou Dário se debatendo no chão, suado, os olhos arregalados, mas ainda presos no pesadelo. Ele murmurava palavras sem sentido, fragmentos de ordens, o nome de um companheiro, e depois, mais claro, mais assustador. Rita, não, por favor. Ercília se ajoelhou ao lado dele, as mãos tremendo. Ela o tocou no ombro gentilmente. Dário, acorda, é só um sonho ruim. Ele abriu os olhos, piscando, e a escuridão do pesadelo ainda pairava neles. Demorou um instante para ele reconhecer onde estava, para ver o rosto preocupado de Ercília. A respiração ofegante, o suor frio. Ele se sentou devagar, cobrindo o rosto com as mãos, como se quisesse esconder as imagens que o perseguiam. Ercília sentiu um arrepio. Quem era Rita? Um fantasma da guerra? Ou algo mais?
A confusão e uma pontada de ciúme, que ela não quis admitir, se misturavam à preocupação. No dia seguinte, a vila estava agitada. Um comerciante de Pelotas, um tal de seu Joaquim, chegou com sua carroça cheia de novidades e, claro, fofocas. Ele parou na frente do armazém e logo uma pequena roda se formou. Ercília, que fora comprar farinha, ouviu os murmúrios. Lá na capital dizem que a guerra já não é a mesma, comentava seu Joaquim, a voz baixa, mas suficientemente alta para ser ouvida. Farrapos, coitados, muitos se entregando, outros. Bom, fazendo o que podem para sobreviver. Até casamento, alguns arrumaram na prisão, para ter alguma regalia, um prato a mais. Mulheres que se aproveitaram da confusão, sabe? Dizem que uma tal de Rita Leme, lá de Viamão, era dessas que vivia de olho grande nos prisioneiros. Ercília sentiu o sangue gelar. Rita, o mesmo nome que Dário murmurara na noite passada. Ela olhou para Dário, que estava perto, ajudando um vizinho a carregar uns sacos de sal. O rosto dele, que já era tenso, contorceu-se. Uma sombra escura passou por seus olhos e ele apertou os lábios, como se contivesse um grito. Ercília percebeu a mudança, a forma como ele se fechou ainda mais, como se as palavras do comerciante tivessem atingido uma ferida aberta. Ela sentiu que havia um elo entre o pesadelo e aquela fofoca, um segredo que Dário guardava às 7 chaves. Ainda naquela tarde, um cavaleiro fardado parou na porteira da casa de Ercília. Era o subdelegado, um homem com ar de importância que representava a autoridade imperial na região. Ele desmontou com um ar de quem fazia um favor e bateu à porta. Dona Ercília, soube do retorno do capitão Antunes. Vim verificar sua saúde, sua condição. Afinal, a coroa se preocupa com seus cidadãos, mesmo os errantes, ele disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Seus olhos pequenos, porém, varriam a sala buscando algo, qualquer pista. Ercília sentiu o peso daquele olhar. Sabia que a preocupação do subdelegado era falsa. Ele estava ali para sondar, para ver o que Dário sabia, para buscar informações sobre os farrapos, talvez até para pescar alguma insinuação sobre sua conduta na guerra. Dário, sentado num canto, apenas acenou com a cabeça, a expressão impassível. Ele está se recuperando bem, subdelegado. Ercília respondeu, a voz firme, colocando-se ligeiramente na frente de Dário como um escudo. A guerra foi dura, mas ele é forte. Agradecemos a preocupação. O subdelegado insistiu, fazendo perguntas sobre onde Dário estivera, com quem se tinha visto outros farrapos. Dário, com um olhar frio, apenas disse, estive preso, subdelegado. E depois, na mata, sozinho. A tensão era palpável. Ercília sentia o controle que o homem tentava exercer com suas perguntas, a forma como ele tentava desestabilizar Dário. Ela sentia um misto de medo e uma raiva crescente por aquela intromissão. Protegia Dário instintivamente, como uma leoa protege seu filhote. Ele era seu, de certa forma, e ninguém, nem mesmo um homem da coroa, o faria sofrer mais em sua casa. O subdelegado, percebendo que não tiraria mais nada, se despediu com um aceno seco e montou seu cavalo. Ercília fechou a porta, a respiração suspensa, o coração batendo forte. O ar da casa parecia mais leve, mas a semente da intriga havia sido plantada. Ela olhou para Dário, que ainda estava rígido, os olhos fixos na porta. Aquele nome, Rita, e a desconfiança do imperial. Havia uma sombra pesada pairando sobre eles, uma que parecia vir de um passado que Dário não queria ou não podia revelar. Ercília, com a mente ainda perturbada pelo pesadelo de Dário e as fofocas que corriam pela vila, decidiu que não podia mais viver com aquela sombra entre eles. Numa tarde, enquanto Dário estava sentado, consertando uma sela velha, ela se aproximou, o coração apertado. Dário, começou ela, a voz baixa, mas firme. Eu preciso saber. Tudo o que me contaste até agora. É a verdade completa?
O que foi que aconteceu naquela prisão? Quem é Rita? Dário parou o que fazia. A ferramenta caiu de suas mãos. Seus ombros se encolheram, e ele virou o rosto para longe dela. O ar na sala ficou pesado, elétrico. Ele sentiu o olhar dela, a expectativa, a necessidade dela de saber. A verdade sobre o casamento de fachada, uma medida desesperada para sobreviver aos horrores daquele cativeiro, pesava em sua garganta como uma pedra. Ele sabia que se contasse, tudo o que eles estavam tentando reconstruir desmoronaria. Ele não podia perder Ercília de novo, não podia vê-la olhar para ele com nojo ou pena. Ercília, ele disse, a voz rouca, quase um lamento. A prisão foi um inferno. Dias de fome, de frio, de humilhação. Eles nos faziam coisas que nenhum homem deveria suportar. Eu só queria esquecer tudo. Cada dia, cada rosto. Aqueles anos, eles me roubaram um pedaço da alma. Eu só quero que fique lá, no passado. Não há nada mais a dizer sobre isso. Ele não mentiu com palavras, mas omitiu a parte mais dolorosa, a mais comprometedora. Seus olhos, quando finalmente se ergueram para Ercília por um breve segundo, estavam cheios de um sofrimento tão profundo que ela quase acreditou que não havia mais nada. Mas a forma como ele desviou o olhar logo em seguida, a tensão em seus ombros, o suor frio que brotava em sua testa, tudo gritava que havia mais. Ela sentiu, no fundo do seu ser, que ele estava escondendo algo, uma parte essencial de sua história. E a desconfiança, sutil, começou a se enraizar. No dia seguinte, Ercília estava arrumando as velhas caixas no sótão, cheias de lembranças e objetos esquecidos. Poeira, cheiro de guardado e a luz fraca que entrava por uma pequena fresta. Ela remexia entre panos e livros antigos quando seus dedos tocaram um papel amarelado, dobrado com esmero. Era a carta. Aquela que ela escreveu há 3 anos em uma noite de profunda solidão e desespero. As palavras, agora frias e distantes, confessavam sua exaustão da espera, a tentação de aceitar a proposta do filho do estancieiro João de ter uma vida normal, de finalmente desistir de Dário. O coração dela apertou. A culpa, que ela pensava ter domado, ressurgiu com força. Naquele exato instante, Dário subiu as escadas, buscando uma ferramenta que ele guardara ali. Ercília, viste minha. Estás ocupada, ele disse, parando na entrada do sótão, a voz um pouco mais suave que o costume. Ercília sentiu o rosto queimar. Num movimento rápido, quase imperceptível, ela escondeu a carta debaixo de um monte de panos velhos. O papel queimava em seus dedos, um segredo que a envergonhava tanto quanto o silêncio de Dário a frustrava. Ela se sentia uma hipócrita. Como podia cobrar a verdade dele, se ela mesma guardava uma prova de sua própria fraqueza, de sua quase desistência? A partir daquele dia, uma barreira invisível, mas sólida, começou a se erguer entre eles. Dário, com seu segredo pesado, e Ercília, com sua culpa e a desconfiança que a corroía. Os olhares se cruzavam menos ou duravam um segundo a menos. Havia silêncios que antes eram de compreensão, mas que agora se tornaram um vazio, preenchido apenas pelas perguntas não feitas, pelas verdades não ditas. Ercília sentia que Dário se afastava a cada dia, e o carinho que começava a brotar em seu coração era sufocado por aquela falta de transparência. Dário, por sua vez, sentia a apreensão dela, a forma como ela o observava, e isso só o fazia apertar ainda mais o segredo em seu peito, temendo que qualquer revelação pudesse destruir a frágil ponte que tentavam construir. Ambos caminhavam em um campo minado, onde cada palavra, cada silêncio, poderia explodir o que restava da promessa. Não demorou muito para que a sombra da guerra batesse à porta da pequena vila de São José do Norte de uma forma ainda mais pesada.
Numa tarde de céu azul e vento forte, um cavaleiro fardado, imponente em seu uniforme imperial, fez sua entrada. Era o coronel Amadeu Lacerda, homem de posses e de um poder que ele gostava de exibir, conhecido por apoiar a coroa com a mesma ferocidade com que combatia os ideais farrapos. Ele vinha, segundo diziam, para uma visita oficial, mas seus olhos, que varriam a vila com desprezo, mostravam outra intenção. O coronel, acompanhado por alguns homens, parou seu cavalo bem em frente à casa de Ercília. A presença dele era autoritária e seu olhar fixou-se em Dário, que estava sentado na pequena varanda. Ercília sentiu um arrepio. Aquele homem exalava perigo. Ora, ora, vejam só quem resolveu reaparecer, disse o coronel, a voz grave e cheia de escárnio, descendo do cavalo com lentidão estudada. Capitão Antunes, não é? Dado como morto. Uma pena para a causa farrapa, uma surpresa para a coroa. Dário permaneceu em silêncio, os olhos fixos no coronel, uma muralha de dignidade e desafio. Ercília sentiu a tensão crescer, quase palpável, e seu coração disparou. Ela se colocou um pouco mais à frente, entre Dário e o coronel, como um pequeno escudo, a respiração presa na garganta. O capitão Antunes está em recuperação, coronel. Ercília respondeu, a voz mais firme do que esperava. A guerra foi cruel com muitos. O coronel Lacerda ignorou Ercília, seus olhos de gelo voltados para Dário. Sabemos que a guerra é cruel, capitão, e sabemos também que, às vezes, certas atitudes em prisões podem ser interpretadas de muitas formas. Lealdade à coroa ou, quem sabe, traição velada. Certos acordos, certas companhias podem manchar o nome de um homem para sempre. Ele fez uma pausa dramática, e seu olhar, gélido e cheio de malícia, passou de Dário para Ercília, demorando-se nela por um segundo a mais, como se quisesse insinuar algo sujo, algo que ela não compreendia, mas que a fez sentir um calafrio na espinha. Era um olhar que dizia, eu sei de algo que vocês não sabem, e isso pode destruí-los. Ercília sentiu o sangue ferver. Aquela insinuação, aquele tom zombeteiro, era um ataque pessoal. Dário, sob aquele olhar penetrante, manteve a postura rígida, o rosto impassível, mas Ercília sentiu a raiva contida no corpo dele. Ela não podia permitir que aquele homem humilhasse Dário em sua própria casa, na frente de todos os curiosos que já se aglomeravam na rua. O capitão Antunes lutou por seus ideais, coronel. Ercília retrucou, erguendo o queixo, uma força interior que a surpreendeu nascendo em seu peito. E suportou o que muitos não suportariam. Não há desonra nisso. Ela viu um lampejo de surpresa nos olhos de Dário e um brilho de admiração, tão rápido que quase duvidou. O coronel Lacerda sorriu, um sorriso sem alegria. Veremos, dona Ercília, veremos. A verdade, como a água do rio, sempre encontra seu caminho, não é mesmo? E às vezes ela arrasta consigo muita sujeira. Ele deu um aceno seco com a cabeça para Dário, um gesto de desprezo, e montou em seu cavalo com a mesma pompa com que havia chegado. Bom descanso, capitão. Não por muito tempo, eu garanto. Eles partiram, deixando um rastro de poeira e uma sensação de opressão no ar. Ercília e Dário ficaram ali, em silêncio, a tensão ainda vibrando entre eles. Aquele coronel não havia vindo apenas para sondar. Ele havia vindo para intimidar, para plantar uma semente de dúvida, e Ercília sentiu que ele guardava uma carta na manga, uma ameaça velada que ainda não havia se revelado. Longe da vila, na beira da estrada, o coronel Lacerda parou seus homens. Seu rosto, antes com o sorriso de escárnio, agora estava vermelho de fúria. A teimosia de Dário e a insolência daquela prenda o haviam irritado profundamente. Aquele farrapo insolente, ele rosnou, apertando as rédeas do cavalo. E a mulherzinha metida. Eles pagarão por isso. Ele chamou um de seus capangas. Vá imediatamente.
encontre a Rita Leme. Diga a ela que o coronel Amadeu Lacerda a espera e que é hora de ela cobrar o que é dela. Quero este capitão Antunes desmoralizado, publicamente, que a Vila de São José do Norte, esse ninho de republicanos, veja o que acontece com os que desafiam a coroa, e que a verdade, aquela que ele tanto esconde, venha à tona, no pior momento e da pior forma. O capanga assentiu, um sorriso cruel nos lábios, e partiu a galope. O coronel Lacerda olhou para o horizonte onde a pequena São José do Norte se aninhava e um plano perverso se formava em sua mente. A festa do divino estava chegando e ele garantiria que a vila tivesse um espetáculo inesquecível de vergonha e humilhação. Ercília, em sua casa, sentia um presságio, um frio na alma que não vinha do vento do mar, mas de uma ameaça que se aproximava, invisível, mas certa. O sol mal se despedia no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados sobre o mar agitado, quando um burburinho estranho começou a correr pela vila de São José do Norte. Não era o burburinho de festa, nem o de trabalho. Era um som de apreensão. De repente, a notícia se espalhou como um raio. Uma patrulha imperial, grande e bem armada, havia cercado a vila. Ordens do coronel Lacerda, diziam, para uma busca minuciosa por farrapos feridos ou qualquer material que pudesse ajudar a causa republicana. Ercília estava na cozinha, preparando o mate da noite, quando viu Dário na janela, o rosto tenso, observando a movimentação. Cavalos e homens fardados se espalhavam pelas ruas, batendo de porta em porta. O coração de Ercília deu um salto quando ela viu um grupo se aproximar da rua de sua casa. O medo se instalou, frio e pesado em seu peito. A casa baixa, que era seu refúgio, de repente parecia vulnerável. Um batido apressado e baixo na porta dos fundos a sobressaltou. Dário fez um sinal para ela. Ali estava um homem, sujo, mancando, com um ferimento no braço que ele tentava esconder. Seus olhos desesperados encontraram os de Dário. Capitão, eles estão vindo. Preciso de abrigo. Pelo Rio Grande. Dário não hesitou. Puxou o homem para dentro, rápido, enquanto Ercília observava, muda de pavor. Era um companheiro farrapo, ferido, e sua presença ali significava perigo mortal para todos. A casa de Ercília seria um dos primeiros alvos da patrulha. Ele precisa se esconder, Ercília, Dário disse a voz baixa, mas com uma autoridade que ela não ouvia há anos. Rápido! Onde? Ercília sentiu a urgência da situação. Seu olhar varreu a casa. O sótão era pequeno, mas tinha um espaço apertado atrás de uns sacos velhos de grãos. Sem pensar, ela apontou. Ali, atrás dos sacos, é pequeno, mas não vão achar se não procurarem bem. Com uma agilidade que surpreendeu Ercília, Dário ajudou o homem ferido a subir as escadas do sótão. Ela foi atrás, carregando uma lanterna pequena. O espaço era apertado, abafado. Enquanto Dário ajudava o companheiro a se espremer entre os sacos, Ercília arrumava os panos para disfarçar a entrada. As mãos deles se tocaram brevemente, num toque elétrico, e o olhar de Dário, que antes estava fechado, encontrou o dela. Não havia desconfiança, nem segredos ali. Apenas a urgência da vida e da morte, uma aliança silenciosa que se formava sob a pressão. Ele a olhou com uma determinação fria, um sinal para que ela mantivesse a calma. Ercília sentiu a respiração presa na garganta, mas uma força estranha a impulsionou. Mal haviam descido, o baque das botas pesadas se fez ouvir na rua, e logo depois o som de cavalos parando em frente à porteira. A batida na porta foi firme, sem rodeios. Ercília e Dário se entreolharam. Ela sentiu uma mistura de medo e um fascínio estranho pela forma como Dário se endireitou, assumindo uma postura de quem aguardava, de quem não seria facilmente quebrado. Dona Ercília, abra a porta! Patrulha Imperial! A voz de um soldado ecoou. Ercília respirou fundo, tentando acalmar o coração disparado. Dário fez um pequeno aceno e ela caminhou até a porta, tentando parecer o mais natural possível.
Abriu-a. 2 soldados entraram, um deles com o mesmo ar arrogante do subdelegado, os olhos varrendo a sala. Sabemos que o capitão Antunes está aqui. Viemos fazer uma revista. Ordens do coronel Lacerda. O capitão Antunes está se recuperando, como já sabe o subdelegado. Ercília respondeu, a voz com um leve tremor que ela tentou disfarçar. Não temos nada a esconder. Os soldados começaram a vasculhar a casa. Abriram os armários da cozinha, remexeram os panos, olharam embaixo da mesa. Ercília sentia os olhos de Dário sobre ela, um apoio silencioso, mas poderoso. Cada movimento dos soldados era uma tortura. Eles subiram as escadas e Ercília sentiu o sangue gelar nas veias. O sótano! Eles iriam para o sótano. Ela olhou para Dário, um pedido mudo de ajuda. Ele manteve o olhar, transmitindo uma calma que ela não sentia. Não se preocupe, ele sussurrou, tão baixo que só ela ouviu, os olhos brilhando com uma intensidade que a fez prender a respiração. Os passos pesados ecoaram no andar de cima. Ercília ouviu o ranger da porta do sótano. Um dos soldados entrou, um segundo que pareceu uma eternidade. Ela imaginou o soldado remexendo os sacos, encontrando o homem ferido e as consequências terríveis. Seu coração batia tão forte que parecia querer saltar do peito. Dário não tirava os olhos dela, e naquele olhar, Ercília viu o líder, o homem de princípios que ela um dia amou, reaparecendo sob a camada de dor e silêncio. Ele era forte, e ela, ao lado dele, sentiu-se mais forte também. Os passos voltaram. O soldado desceu as escadas. Nada além de tralha velha, capitão, ele disse para o outro com um tom de desdém. Os soldados revistaram mais alguns cantos da casa, mas sem a mesma intensidade. Pareciam apenas cumprir tabela. Finalmente, com um aceno seco, eles se viraram para sair. Cuidado com quem dão abrigo, dona Ercília, um deles alertou com um sorriso de escárnio. A coroa tem olhos e ouvidos em todo lugar. A porta se fechou. O silêncio voltou a preencher a casa, mas agora era um silêncio de alívio, de tensão liberada. Ercília deixou o ar sair de seus pulmões, um suspiro longo e trêmulo. Suas pernas fraquejaram e ela teve que se apoiar na parede. Dário se aproximou, os olhos ainda fixos nos dela. Não havia palavras, apenas a verdade daquele momento, a união forçada que os havia transformado. Ercília viu a admiração no olhar dele, a gratidão e uma nova centelha de respeito. Ela, por sua vez, sentiu uma onda de orgulho por Dário, por sua coragem e por si mesma. Na adversidade, eles haviam se reencontrado, não como o moço e a moça de antes, mas como 2 adultos, forjados pela guerra e pela espera, que haviam agido como um só. Aquele cerco imperial havia, paradoxalmente, quebrado uma barreira invisível entre eles. O perigo havia passado, levando consigo o rastro dos cascos e as ordens secas dos imperiais. Na casa baixa de Dona Ercília, um silêncio pesado se instalou, mas era um silêncio diferente de antes. Não de segredos, mas de um alívio tenso que esvaziava os pulmões e afrouxava os músculos. Ercília sentia as pernas tremerem, ainda apoiada na parede, e a respiração saía aos poucos, como um suspiro longo. Dário, que havia agido com a firmeza de um capitão, agora parecia ter o peso do mundo em seus ombros novamente. Mas no olhar que ele dirigia a ela, havia uma gratidão muda, um reconhecimento profundo que atravessava a barreira do silêncio. Ele foi até a cozinha, pegou uma caneca de água e a ofereceu a Ercília. As mãos se tocaram, e por um instante o contato foi mais do que um simples ato de dar e receber. Uma corrente morna, quase elétrica, passou entre eles. Ercília sentiu a aspereza da pele de Dário, as marcas de uma vida dura, e uma onda de compaixão a invadiu. Os olhos dele,
que antes se esquivavam, agora a fitavam com uma intensidade que a fez prender a respiração, cheios de uma humanidade que parecia ter sido escondida por tanto tempo. Obrigado, Ercília. A voz de Dário saiu rouca, quase um sussurro, mas carregada de uma sinceridade que Ercília não ouvia há anos. Por tudo, pelo abrigo, por hoje. Ele parecia encolher-se um pouco, como se cada palavra de gratidão o tornasse mais vulnerável. Ercília acenou com a cabeça, os olhos marejados. A cena que acabavam de viver, o medo compartilhado, a urgência de proteger o farrapo ferido, tudo isso havia quebrado alguma coisa dentro dela, alguma muralha de ressentimento e dúvida. Ela viu o líder, o homem de princípios que ele sempre fora, reaparecendo por trás das cicatrizes e do trauma. Ele se sentou no chão, encostado na parede, e Ercília sentiu que era a hora de quebrar o gelo que o envolvia, de tentar alcançar a verdade que ele ainda guardava. Dário, ela começou, a voz suave, sentando-se a uma distância respeitosa, mas com o coração aberto. Eu vi. O que a guerra fez contigo, o que aqueles homens te fizeram lá fora. Não precisas esconder, podes falar. Dário permaneceu em silêncio por um longo tempo, os olhos fixos na chama da lamparina. Ercília esperou, o coração batendo forte, sentindo que estava à beira de um abismo, mas disposta a pular. Finalmente, ele respirou fundo, e as palavras começaram a sair, devagar, como se cada uma delas o machucasse. A prisão. Ercília, não foi só fome e frio. Foi um lugar onde tentavam nos quebrar, a cada dia. Nos fazer virar a casaca, nos fazer esquecer quem éramos. Eles nos privavam de tudo, nos humilhavam. Faziam a gente ver coisas que nunca mais saem da cabeça. Eu vi companheiros desistirem, virarem sombras. E eu só queria sobreviver, voltar para a promessa que eu fiz, para ti. Ele parou, a voz embargada, os olhos úmidos, mas sem derramar uma lágrima. A dignidade ferida, a vergonha de ter sido submetido a tanto, estava ali, em cada palavra. Ercília sentiu um nó na garganta. Aquela era a verdade, ou parte dela, e era mais dolorosa do que ela imaginara. Eu fiz coisas, Ercília, ele continuou, a voz quase inaudível, para passar, para não morrer de fome, coisas que um homem não devia se orgulhar. Eles nos pressionavam, nos forçavam a fazer escolhas. E eu tenho medo. Medo de não ser mais o homem que tu esperaste, o homem que prometi ser. Eu estou marcado, Ercília. A prisão me marcou por dentro e por fora. Como posso ser digno da tua espera, do teu nome depois de tudo? Ele a olhou, e naquele olhar havia um desespero tão puro, uma dor tão crua, que Ercília sentiu o próprio peito apertar. As palavras de gratidão de Dário, sua confissão parcial, a sinceridade que vinha de sua alma ferida, desarmaram Ercília. A amargura que ela sentia começou a se dissipar, substituída por uma compaixão profunda. Ele não era um fantasma, era um homem quebrado, mas que ainda lutava para ser digno. Dário, ela disse, a voz trêmula, mas firme, tu não estás sozinho nisso. Eu também tive minhas lutas. Ela fez uma pausa, o coração batendo forte. Era a hora de sua própria confissão. Sabes, esperar por ti não foi fácil. Foram anos de solidão, de dúvidas que corroíam o peito. A vila falava. Muitos me viam como uma louca, e teve noites em que eu pensei em desistir, em aceitar a vida que me ofereciam, em esquecer a promessa. Ercília sentiu a vergonha subir-lhe ao rosto. Quase, por um instante, estendeu a mão para a gaveta onde guardava a carta amarelada, a prova de sua própria fraqueza. Mas a vergonha a deteve. Não agora. Não com tudo o que ele havia acabado de revelar. Aquele pedaço de papel, por enquanto, permaneceria escondido.
Mas a verdade em suas palavras, a confissão de sua própria humanidade e suas falhas, era mais importante. Dário a ouvia, os olhos fixos nos dela, absorvendo cada palavra. Ele viu a dor dela, a luta dela, a sua própria espera, e uma pontada de remorso o atingiu. Ele não havia sido o único a sofrer, a duvidar. Ercília, a prenda que ele idealizara, era uma mulher de carne e osso, com suas próprias fraquezas e sua própria coragem. O silêncio que se seguiu não era de segredos, mas de uma compreensão mútua, uma nova base de confiança que se estabelecia, mais profunda do que as promessas de um passado idealizado. Eles se olharam e naquele olhar havia uma aceitação. Não a aceitação de uma história completa, sem segredos, mas a aceitação de duas almas marcadas pela vida, que, sob a lua, ousaram mostrar um pouco mais de suas cicatrizes. O caminho ainda era longo e os segredos ainda pairavam, mas por um instante eles estavam mais perto do que nunca. A brisa do mar, antes um lembrete da solidão de Ercília, agora parecia trazer um sopro de vida nova para a casa baixa. Depois daquele dia de cerco, da união forçada contra os imperiais, algo havia mudado. Dário, que antes vivia como uma sombra, começou a se mover com um propósito renovado. Com o apoio silencioso de Ercília, ele saiu do casarão, não mais como um fantasma, mas como um homem que, mesmo ferido, ainda tinha força para erguer-se. Ele ajudava os vizinhos a consertar as cercas, a puxar as redes de pesca do mar, a carregar os sacos de farinha no armazém. Suas mãos, antes tão acostumadas à espada, agora mostravam-se hábeis nas tarefas do dia a dia. Ercília o observava disfarçadamente através da janela da cozinha enquanto preparava seus doces de abóbora. Via a forma como os homens da vila o respeitavam, como pediam sua opinião sobre o tempo, sobre a guerra. Ele usava sua experiência, alertando sobre a movimentação de patrulhas imperiais na Estrada Velha, aconselhando sobre os melhores lugares para esconder gado ou suprimentos. Aos poucos, Dário Antunes, o capitão farrapo que retornara das cinzas, reconquistava seu lugar não pela guerra, mas pela sua presença, pela sua fibra. Ercília sentia o coração bater diferente. Não era mais a paixão ardente e ingênua de uma menina, mas algo mais profundo, mais maduro. Ela via o homem bom e honrado que ele sempre fora, reaparecendo sob as cicatrizes visíveis e invisíveis. O trauma ainda estava ali, em seus olhos, em seus momentos de silêncio, mas agora havia uma luz, uma determinação que a encantava. A paixão antiga reacendia, misturada com uma nova admiração por sua resiliência, por sua capacidade de se reerguer. Quando os olhares deles se encontravam, duravam um segundo a mais, carregados de uma compreensão que as palavras ainda não conseguiam expressar. Ela sentia a força dele, o controle que ele, mesmo sem querer, exercia sobre ela com sua presença, e aquela mistura de um medo bom e um fascínio a fazia prender a respiração. A vila, por sua vez, começava a se vestir para a festa do divino. As ruas eram varridas com mais esmero. As casas ganhavam uma pintura nova, colorida. Os cheiros de pão fresco e de bolos de milho se misturavam ao cheiro de sal do mar. As crianças corriam, animadas, ensaiando as canções e danças. As mulheres bordavam fitas coloridas, preparando as bandeiras e os enfeites para a capela e a praça. As conversas sobre o evento enchiam o ar, criando uma atmosfera de expectativa e alegria. Este ano a festa do divino vai ser a mais bonita, dizia Dona Inês, a vizinha, enquanto tomava um mate com Ercília. E com o capitão Dário de volta, vai ser um dia para celebrar a vida. Ercília sorria, mas sentia um frio na barriga. Aquele dia, que deveria ser de pura celebração, carregava também um presságio. A alegria da vila parecia uma melodia que antecedia uma tempestade.
Ela sabia que a volta de Dário, a sua reintegração, não era o fim da história. Havia ainda o segredo que ele guardava, a sombra da Rita e do coronel Lacerda que pairava sobre eles. A festa do divino seria o palco, ela sentia, onde a verdade, de uma forma ou de outra, viria à tona. A expectativa era grande, mas a apreensão de Ercília era ainda maior, como a calma antes de um vento forte varrer a praia. Ela olhava para o mar, para o farol distante, e se perguntava o que o destino ainda reservava para eles naquele dia de festa e promessas. O sol já se despedia no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados sobre o mar agitado, quando Dário terminou de consertar um velho mourão da cerca, as mãos calejadas mas firmes. Ercília o observava da porta da cozinha, uma admiração silenciosa preenchendo seu peito. Ele não era mais o homem quebrado que a tempestade trouxe. Um brilho do antigo Dário, aquele que ela havia prometido esperar, reluzia por entre suas marcas. Ele se endireitou, limpando o suor da testa com as costas da mão. Os olhos deles se encontraram sobre a pequena distância que os separava. Desta vez, o olhar de Dário não desviou. Ele demorou, quente e profundo, reconhecendo não apenas a presença dela, mas algo mais, algo que ela sentia, mas não ousava nomear. Ercília sentiu um calor subir pelo pescoço. Uma chama familiar, adormecida por tanto tempo, começou a se acender dentro dela. Ela foi a primeira a desviar o olhar, de repente envergonhada, mas um pequeno sorriso brincava em seus lábios. O ar entre eles vibrava com uma corrente silenciosa, um fio delicado de intimidade crescente. Mais tarde, sentados na pequena varanda, observando os últimos raios de sol sumirem atrás das dunas distantes, um silêncio confortável se instalou. O som das ondas, que antes trazia melancolia, agora parecia sussurrar promessas. Dário segurava uma cuia de mate fumegante, oferecendo-a a Ercília. Os dedos dela roçaram os dele ao pegar a cuia. Um toque que durou uma fração de segundo a mais, enviando um arrepio pelo corpo dela. A respiração de Ercília prendeu-se na garganta. Ela sentiu o controle dele, um puxão gentil, quase imperceptível, uma pergunta silenciosa em seus olhos. E naquele momento ela não sentiu medo, mas um fascínio misturado àquela apreensão gostosa. Contudo, uma sombra ainda pairava. Ercília olhou para Dário, para as linhas de preocupação que ainda marcavam seu rosto, mesmo em momentos de paz. Ele era bom, forte, dedicado. Mas o silêncio sobre a prisão, a figura de Rita, que ele murmurara em seu pesadelo, ainda era um muro invisível entre eles. Ela se perguntava se ele se sentia realmente digno do amor que ela estava começando a sentir novamente. Um amor mais maduro, mais consciente. E mais, ela se perguntava se ele escondia mais alguma coisa, algo tão grande que poderia quebrar tudo de novo. A incerteza era um nó apertado em seu peito. Dário, por sua vez, sentia o peso de seu segredo, como uma pedra fria no estômago. Ele via o brilho de esperança nos olhos de Ercília, o carinho que ela lhe dedicava em cada gesto. Ela era sua âncora, a luz que o guiava para fora da escuridão que o consumira. Mas como poderia ele manchar a pureza dela com a verdade completa de sua prisão, do casamento de fachada que o marcava, uma mancha em seu nome? Ele temia que ela não entendesse, que ela não perdoasse o que ele fizera para sobreviver. Ele queria a verdade, queria ser livre daquele fardo, mas o medo de perdê-la novamente, desta vez para sempre, era paralisante. A festa do divino estava há apenas alguns dias. A vila já respirava a alegria dos preparativos, e a expectativa enchia o ar, misturando-se ao cheiro de sal. Dário, com o coração batendo forte no peito, sentia que era a hora. Ele precisava dar um passo, um gesto público, para que Ercília e a vila soubessem de suas intenções. Ele se virou para ela, que estava com os olhos fixos no mar.
Ercília, ele chamou, a voz um pouco rouca, mas firme, cheia de uma determinação que a surpreendeu. Ela se virou, e ele viu a surpresa em seus olhos. Ele respirou fundo, reunindo toda a coragem que a guerra e a prisão não haviam conseguido roubar. A festa do divino está chegando. Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos dela, buscando uma resposta, um sinal. Eu gostaria que fosses comigo, não como vizinhos, não como velhos amigos. Ele estendeu a mão, um convite silencioso, mas carregado de um significado que Ercília compreendeu. Mas como um homem que quer reatar a promessa, que quer construir um futuro, contigo. Ercília sentiu o sangue correr mais rápido em suas veias. O convite era mais do que um simples pedido para ir a uma festa. Era um pedido para retomar a vida, para reconstruir o que a guerra havia destruído. Era a promessa renovada, não apenas no portão de madeira, mas ali, no crepúsculo, sob o olhar atento do mar e do farol. O coração dela se encheu de uma emoção avassaladora, uma mistura de alívio, alegria e, sim, ainda um pouco de medo do que o futuro e os segredos não ditos ainda poderiam reservar. Mas naquele momento, a mão estendida de Dário era tudo o que importava. A festa do Divino, a mais esperada do ano em São José do Norte, estava em seu auge, banhada por uma luz dourada do fim de tarde. A praça, antes um lugar de afazeres e conversas miúdas, agora borbulhava com a alegria do povo. Crianças corriam, risos soltos enchiam o ar, e o cheiro de doces e carne assada se misturava ao perfume das flores que adornavam a capela, iluminada por dentro com centenas de velas. Era um dia de fé, de união, de esquecer por um instante as agruras da guerra que ainda se arrastava pelos campos do Rio Grande. Ercília e Dário chegaram juntos de braços dados, e um burburinho de aprovação e esperança se espalhou pela multidão. Os olhares se voltavam para eles com carinho, com a alegria de verem a prenda mais querida da vila finalmente ao lado do capitão que retornara. Pareciam, enfim, ter superado as adversidades que o tempo e a guerra impuseram. Ercília, com seu vestido de chita florida e os cabelos presos num coque simples, sentia o coração leve como há muito não sentia. O braço de Dário, forte e seguro ao seu, era um porto. Ele, com a barba bem feita e as roupas limpas, parecia ter deixado para trás a sombra que o acompanhava. Seus olhos, antes opacos, agora tinham um brilho de esperança, um olhar de homem que finalmente encontrava seu lugar. Eles caminhavam em direção à capela, onde a missa estava prestes a começar, quando, de repente, o burburinho da festa começou a morrer. Uma estranha quietude tomou conta da praça, como se o vento tivesse levado todos os sons. Ercília sentiu um arrepio na nuca. O silêncio, de repente, parecia mais alto do que o barulho de antes. Na entrada da praça, onde a luz do sol batia mais forte, uma mulher surgiu. Ela era bem vestida, com um vestido de corte elegante, embora um pouco chamativo para a simplicidade da vila. Seus cabelos escuros estavam cuidadosamente penteados, e seu olhar, duro e determinado, varria a multidão com uma intensidade que fazia muitos recuarem. Ercília sentiu um calafrio ao vê-la. Havia algo nela que parecia fora de lugar, uma presença imponente e ameaçadora. Um homem, vestindo as cores dos imperiais, mas de forma discreta, a acompanhava um pouco atrás, com um sorriso de escárnio nos lábios. O coronel Lacerda, Ercília pensou, havia colocado seu plano em movimento. A mulher parou por um instante, o olhar fixo em Dário e Ercília, que estavam mais à frente, perto da capela. Seus olhos se estreitaram e um sorriso amargo desenhou-se em seus lábios. Ela era Rita Leme. Ercília sentiu a mão de Dário apertar a sua. Um aperto forte, quase doloroso, mas que ao mesmo tempo parecia um pedido mudo de desculpas, de explicação. O coração dela disparou.
Ela prendeu a respiração, sentindo que a tempestade, que o coronel havia prometido, estava prestes a cair sobre eles. Rita Leme começou a caminhar lenta e deliberadamente, abrindo caminho entre as pessoas que se afastavam, curiosas e apreensivas. Seus olhos não desgrudavam de Dário. Quando ela estava a poucos passos do casal, um grito dramático cortou o ar, silenciando de vez a festa do divino. A voz dela era alta, carregada de fúria e ressentimento, ecoando pela praça e fazendo os pássaros voarem assustados. "Dário Antunes!" Ela bradou, apontando um dedo acusador para ele. "Seu traidor! Como ousas exibir-te com essa mulher quando sou eu tua esposa legítima?" A vila inteira se virou, chocada. Os risos cessaram, os doces caíram das mãos das crianças, e os murmúrios se transformaram em um silêncio estarrecido. Rita Leme se aproximou ainda mais, o rosto contorcido de raiva. "Sim, eu sou Rita Leme, sua esposa, casada contigo na prisão para que sobreviveras, e agora me abandonas para desfrutar da vida com outra? Bigamia e traição à coroa imperial por não reconheceres teu casamento." O mundo de Ercília desabou. As palavras da mulher, como pedras atiradas, atingiram-na em cheio. O segredo de Dário, a figura de Rita de seus pesadelos, tudo se encaixava de uma forma cruel e devastadora. O homem que ela amava, que ela esperou por tanto tempo, que acabara de convidá-la para um futuro, era um homem casado? Um traidor? Ela sentiu o sangue gelar nas veias, o chão sumir sob seus pés. O rosto de Dário estava pálido, os olhos arregalados, fixos em Rita, a imagem da vergonha e do desespero. A festa do divino, antes um palco de alegria, havia se transformado em um palco de humilhação pública. Ercília sentiu um nó na garganta, as lágrimas nos olhos, enquanto a vila inteira os observava, chocada, o silêncio preenchido apenas pelo zumbido em seus ouvidos. Ercília sentiu o ar rarear em seus pulmões. As palavras de Rita Leme, cruéis e afiadas, cortaram o ar da festa do divino como uma lâmina. O rosto de Dário estava pálido, a vergonha estampada em seus olhos. A mão dele, antes um porto seguro, agora tremia na sua, um aperto fraco, quase um pedido mudo de desculpas. A vila inteira os observava, com uma mistura de choque, fofoca e curiosidade. Rita Leme, com um sorriso de triunfo, se aproximou ainda mais. O capanga do coronel imperial, que a acompanhava, deu um passo à frente, desenrolando um papel amarelado. "Aqui está a prova, povo de São José do Norte, um documento assinado, testemunhado. Dário Antunes, capitão Farrapo, é casado com Rita Leme e abandonou sua esposa para se envolver com essa prenda." A palavra prenda saiu com desprezo, como um insulto. Naquele instante, o coronel Amadeu Lacerda, com seu uniforme impecável, surgiu por entre a multidão que se abria para ele. Sua presença era imponente e seus olhos, cheios de uma satisfação maligna, varriam Dário e Ercília. "Ora, ora, parece que a verdade sempre encontra seu caminho, não é mesmo, capitão Antunes? Vim garantir a ordem e que a justiça seja feita. A coroa imperial não tolera bigamia, muito menos de um farrapo que se julga acima da lei." O coração de Ercília batia descompassado, um tambor de dor e raiva. As lágrimas que ameaçavam descer foram contidas por uma força que ela não sabia que possuía. A humilhação era pública, o escárnio do coronel cortava como lâminas. Mas a dor maior não era a vergonha, e sim a mentira, o segredo que Dário havia guardado. Ele a havia convidado para um futuro, para um recomeço, mas a havia mantido na escuridão, com uma parte de sua vida escondida. Ela não podia mais aceitar aquilo. Sua espera de 10 anos, suas próprias dúvidas, tudo vinha à tona, exigindo um fim. Ercília soltou a mão de Dário, um gesto que fez o coração dele afundar.
Ela deu um passo à frente, o rosto pálido, mas os olhos flamejantes fixos em Dário. Não havia mais medo em seu olhar, apenas uma demanda fria, uma exigência de verdade que cortava o ar. Dário Antunes. A voz de Ercília saiu clara, firme, ecoando pela praça silenciada, chamando a atenção de todos, inclusive do coronel Lacerda, que a olhou com surpresa. Tu me convidaste para esta festa, para reatar uma promessa, para construir um futuro, mas não se constrói um futuro sobre segredos e mentiras. Ela respirou fundo e seus olhos se encheram de uma dor antiga, mas a voz não vacilou. Eu esperei por ti por 10 anos, recusei outros, suportei a dúvida e a solidão. Agora, diante de todos, eu te peço, diga a verdade, toda a verdade. Não apenas o que te convém, mas tudo. Eu não posso mais tolerar segredos. Não posso mais viver na sombra de um passado que tu escondes. É a tua escolha, Dário. Ou a verdade, aqui e agora, para todos ouvirem, ou tudo se acaba. A promessa, a esperança, tudo. Aquelas palavras vindas de Ercília atingiram Dário com a força de um raio. A humilhação pública, as acusações de Rita e o escárnio do coronel eram dolorosos. Mas a voz de Ercília, sua exigência de verdade, era a que mais o machucava. Ela tinha razão. Ele a havia convidado para um futuro, mas com uma parte de si mesmo trancada a 7 chaves. Ele viu a determinação em seus olhos, a dor, mas também a força de uma mulher que não seria mais enganada. Ele sabia que aquele era o momento. Ou ele se libertava do segredo, ou perdia Ercília para sempre. Ele sentiu o peso daquele documento que Rita e o capanga agitavam no ar. Sentiu o olhar de desprezo do coronel, a fofoca silenciosa da vila. Mas, ao olhar para Ercília, para seus olhos claros e exigentes, ele sentiu uma estranha liberdade. Sim, era humilhante, mas era a única forma. Dário respirou fundo, o peito apertado. Ele se virou para a multidão, para Rita, para o coronel e, finalmente, para Ercília, seus olhos carregados de uma dor profunda, mas também de uma determinação recém-descoberta. Sim, ele começou, a voz rouca, mas que se firmava a cada palavra. É verdade. Eu me casei na prisão, com Rita Leme. Um murmúrio correu pela praça e Ercília sentiu o coração apertar, uma lágrima solitária escorrendo pelo seu rosto. Mas não foi por amor, não foi por escolha. A voz de Dário se elevou, ganhando força. Foi por sobrevivência. Naquela prisão, eles nos quebravam, nos forçavam a tudo. Fome, frio, doenças. Eles nos ofereciam a chance de sobreviver se colaborássemos, se aceitássemos uma nova vida. Casamentos como este eram arranjos dos carcereiros, para nos domar, para nos dar um pouco de comida, de um teto, em troca de nossa dignidade. Era uma farsa, uma armadilha para prender e desmoralizar os farrapos. Um ato nulo, forçado pela coação, pela desesperança. Ele olhou para Rita Leme, um olhar de desprezo, e depois para o coronel, um desafio. Eu não a abandonei, coronel. Eu me libertei de uma farsa, de uma prisão que tentou roubar minha alma. Eu não sou um traidor à coroa, porque nunca fui leal a ela. Eu sou um farrapo, e aquele casamento não vale nada. Foi um ato forçado, sem amor, sem vontade. Uma tática de sobrevivência, sim, mas não um laço de verdade. Dário virou-se para Ercília, os olhos marejados de dor e sinceridade. Eu te peço perdão, Ercília, por não ter tido a coragem de te contar antes, pelo segredo, pela vergonha que te causei agora. Ele deu um passo em direção a ela, estendendo a mão, mas se retraiu, como se não se sentisse digno de tocá-la. Eu não te culparia se decidisses que não queres mais nada comigo. Eu irei embora. Irei para onde não possa mais arrastar teu nome para a desonra, para longe desta vila, para que possas ter a paz que mereces. O silêncio que se seguiu
foi ainda mais pesado do que antes, cheio da confissão de Dário, da dor de Ercília e da expectativa de toda a vila. O destino de Dário e Ercília estava nas mãos dela, sob o sol da festa do divino. O silêncio que se seguiu à confissão de Dário era mais pesado que o próprio ar, carregado de dor, vergonha e a expectativa de toda a vila. As palavras de Dário, embora dolorosas, tinham a força crua da verdade. Rita Leme, com o rosto contorcido de fúria, tentou rebater, mas sua voz perdeu o tom de triunfo. O capanga do coronel, com o documento na mão, parecia incerto, o sorriso de escárnio sumindo de seus lábios. Foi então que um homem mais velho, de barba branca e olhar cansado, mas firme, abriu caminho pela multidão. Era seu Horácio, um ex-capitão farrapo que havia lutado ao lado de Dário no início da guerra e que também conhecia os horrores da prisão. Sua voz, rouca de anos de gritos de batalha, mas agora carregada de autoridade, se ergueu sobre a praça. O capitão Dário Antunes disse a verdade, declarou seu Horácio, apontando para o capanga do coronel. Aqueles casamentos, arranjados nas prisões imperiais, eram uma farsa, uma tentativa de quebrar o espírito dos nossos homens, de desonrá-los. Nenhuma lei, nem farrapa, nem mesmo a da coroa, reconhece um laço feito sob coação, sob a mira de um fuzil e com a barriga vazia. Esses papéis não valem o chão que pisamos. Dário Antunes não é um bígamo. Ele é um homem livre que lutou pela nossa terra. Um murmúrio de aprovação correu pela praça. A verdade, finalmente dita por uma voz respeitada, desarmou a farsa. O coronel Lacerda, que observava a cena com um sorriso de escárnio, viu seu plano de desmoralização desmoronar. Seu rosto, antes cheio de satisfação, ficou vermelho de fúria. Ele lançou um olhar mortal para Rita Leme, que agora desmascarada, sentia os olhares de desprezo da comunidade. A mulher, que antes exibia tanta arrogância, encolheu-se, seu plano de vingança e ganho virando pó. O coronel, sem nada mais a fazer, deu um aceno seco para seus homens e se retirou, a derrota estampada em cada passo. Rita Leme, humilhada, correu para longe, desaparecendo na multidão, deixando para trás apenas a poeira e a vergonha. Ercília, com lágrimas nos olhos, mas com uma força renovada que só a verdade plena podia trazer, sentiu o corpo tremer. A dor da mentira, da omissão, ainda latejava, mas a clareza, como um sol forte depois da tempestade, inundou seu peito. Ela não havia esperado por uma sombra, ela havia esperado por um homem com suas feridas, suas falhas e sua coragem. Dário ali, humilhado, mas finalmente livre do peso do segredo, era mais homem do que o ideal que ela havia guardado por 10 anos. Ela se virou para Dário, que ainda estava rígido, esperando o veredito dela, pronto para partir. Seus olhos, antes cheios de um desespero mudo, agora estavam fixos nela, uma mistura de medo e uma teimosa esperança. Ercília deu um passo, depois outro, até ficar bem perto dele. O coração de Dário batia forte e ele sentia o cheiro doce e familiar dela. Com as mãos trêmulas, mas firmes, Ercília tomou a mão dele, um toque elétrico que fez o corpo de Dário relaxar um pouco. Seus olhos se encontraram, e naquele olhar, Dário viu não a condenação, mas uma escolha consciente. Eu não esperei 10 anos por uma sombra, Dário Antunes. Ercília declarou, a voz embargada, mas alta o suficiente para que todos na praça ouvissem. As lágrimas escorriam por seu rosto, mas eram lágrimas de libertação. Eu esperei por ti, e agora, plenamente ciente de tuas cicatrizes, das tuas dores, da tua verdade, eu escolho o homem que tu és, não por uma promessa de menina feita na inocência de um adeus, mas por minha própria vontade, por um amor que amadureceu, que foi posto à prova e que hoje nasce de novo, mais forte, mais real.
Aquelas palavras, vindas do coração de Ercília, atingiram Dário com a força de um maremoto. A redenção que ele não ousava sonhar estava ali, em suas mãos. Ele não era um fardo, não era um fantasma, ele era escolhido. Uma onda de emoção o dominou e seus olhos se encheram de lágrimas. Em meio aos aplausos e lágrimas da comunidade, que vibrava com a força daquele amor renovado, Dário não hesitou. Ele puxou Ercília para si, seus braços fortes a envolvendo em um abraço que parecia querer compensar uma década de ausência. Seus lábios se encontraram em um beijo apaixonado, longo, profundo, que selava não apenas um reencontro, mas uma escolha. Era um beijo de perdão e de promessa, um beijo que dizia: eu te escolho, não apenas hoje, mas todos os dias, sob o sol da festa do Divino, na ventosa São José do Norte. Os anos se esvaíram como a maré que recua, levando consigo a fúria e o ranger da guerra. A paz de Poncho Verde, finalmente assinada, trouxe um novo alento para o Rio Grande, e a vila de São José do Norte, banhada pelo cheiro doce do sal, voltou a sorrir. Na casa baixa, que antes guardava a solidão de uma espera, agora ressoava o canto da vida, um coro de risadas e o murmúrio constante de um lar. Dona Ercília, agora com os cabelos salpicados de prata suave nas têmporas, observava Dário brincar com seus 2 filhos pequenos no quintal. Um menino de olhos curiosos e uma menina de sorriso maroto, a alegria de seus dias. Dário, o capitão farrapo que retornara das sombras, era hoje um estancieiro respeitado, um líder na comunidade, suas cicatrizes, antes marcas de dor, agora testemunhos de uma força que inspirava. Ercília, por sua vez, continuava sua escola de primeiras letras, um farol de conhecimento para as novas gerações da vila, suas mãos guiando o futuro. A casa, antes um lugar de angústia e promessas incertas, era agora um lar cheio de vida, de cheiro de pão fresco e do amor que eles construíram pedra por pedra. Uma tarde, sentados na pequena varanda de frente para o mar, enquanto as crianças brincavam na areia, sob o olhar atento de Dário, Ercília pegou a mão dele. Seus dedos, antes tão temerosos, agora se entrelaçavam com a certeza de um amor que havia vencido o tempo. Sabes, Dário, ela sussurrou, a voz macia como a brisa. Muitos me disseram que eu era louca, que esperar era ficar parada, a vida escorrendo pelos dedos. Dário apertou sua mão, seus olhos encontrando os dela. Mas tu nunca estiveste parada, minha prenda. Tu escolheste. Todos os dias tu escolheste esperar, escolheste acreditar, mesmo quando a fé parecia sumir. Ele sorriu, um sorriso que agora alcançava seus olhos, apagando as últimas sombras da guerra. E eu encontrei a redenção, não esquecendo o que fui, mas enfrentando minha verdade, e sendo escolhido por quem eu era, com todas as marcas. Ercília beijou sua mão, as lágrimas de gratidão rolando por seu rosto marcado pela vida, mas agora iluminado pela paz. E eu te escolhi, meu amor. Não o moço que partiu, mas o homem que voltou, com todas as suas cicatrizes e sua coragem. É uma escolha que faço de novo, a cada dia. O cheiro de sal do mar, que outrora parecia carregar a melancolia da espera, agora trazia a lembrança da força que os unia, das tempestades superadas. O farol, distante, não era mais o sentinela da solidão, mas o guia de um amor que amadureceu, que foi testado pelas mais duras provações e que, enfim, floresceu, mais forte e verdadeiro do que qualquer promessa. A família reunida, os filhos correndo descalços na areia molhada, o mar à frente, tão vasto e infinito quanto o futuro que construíram juntos. Um futuro baseado não apenas numa promessa de menina, mas na verdade nua e crua, na resiliência de suas almas e na escolha consciente de amar um ao outro a cada amanhecer, porque esperar, eles haviam aprendido, não é ficar parada, é escolher de novo a cada dia o caminho do amor verdadeiro.
Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.